Você acredita que a reversão do tarifaço americano impacte na diminuição no preço atual dos insumos? É sobre isso que a gente vai falar aqui com o nosso convidado Antônio Marques da Cruz, ele é representante da BPC, Associação Brasileira dos Compradores. Compradores, Antônio, falei certo? Falou certo, corretamente. Dos profissionais de Compras. compras. São os compradores, Os né, a função de compradores. comprador, porque compras não é uma profissão, é uma função, né. Muito bem. Exatamente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, estou aqui às ordens, obrigado por ter me chamado. Bom, vamos lá, um assunto muito em voga começou desde o começo do ano de março para cá, que são a parte de tarifação, né, aplicação de tarifação como no mercado, ou seja, utilizou-se as chamadas cartas que o Trump revolve, ou seja, as condições que ele tem de negociar, o poder de barganha dele para conseguir angariar resultados que normalmente ele não conseguiria. Sim, o tarifário ele tem impactos diretos. No Brasil, os impactos são menores. Por que eles são menores do que em outros países? Porque nós não temos uma indústria desenvolvida a pleno vapor como era há 40, 50 anos atrás. E as aplicações de tarifários dele sobre os commodities, que aplicam-se direto, na realidade o que que faz? Ele faz uma seleção do que entra no país dele. Por quê? O aumento ocorre para dentro, não para fora, porque ele vai incentivar a produção local. E é uma das fatores de negociação dele é que você estabeleça uma fábrica nos Estados Unidos, para que com isso ele consiga reverter ou lhe peça a reversão dos fatores aplicados de custeio. No Brasil, os impactos são poucos ou, neste momento, não tão perceptíveis, porque eles impactaram setores de agronegócio. O que acontece com o Brasil? Você consegue pegar esse produto e mandar negociar rapidamente para outro país. Há uma necessidade no planeta, realmente sim, do agro, e o Brasil é um dos países mais desenvolvidos na parte de agro. Então o setor de restaurantes, ele não foi afetado nessa parte do fornecimento da matéria-prima, porque você entende que é como uma indústria. Tem a matéria-prima, que é o produto, a matéria, que é o arroz, feijão, proteínas, tudo isso. Isso não foi afetado diretamente por um tarifário, porque o que ocorre? Ele não afeta a curto prazo, ele afetaria a longo prazo. Neste momento não teve efeito e não vai ter. Totalmente compreensível. E em 2026, né, provavelmente a gente está no futuro, Sim. Copa do Mundo, eleições, economia, inflação, taxa de juros, como isso vai afetar e está afetando o setor de refeições coletivas no Brasil? Bom, vamos lá. Você tem aí, não é são múltiplos cenários, vamos chamar de cenários. E não vamos chamar de difícil, vamos chamar de complexo, para ficar mais claro. Obviamente, você tem uns cenários que não ocorreram nos últimos 4 anos, que estão ocorrendo uma única vez direto. Você tem os cenários de a parte de juros, juros altos, mas que, por sua vez, está sendo a cenário que a taxa Selic passa a ter reduções a partir do ano que vem. O ano que vem você tem um ano de eleições. Então, é um ano onde o governo, quem está no poder para manter a máquina funcionando, ele usa o poder dele. Então, obviamente, aumenta a dívida correlacionada com o dólar vai ter uma tendência de subida, deve ter. Você tem também um ano de feriados, onde você tem um setor de restaurantes que toda a parte de precificação deles é variável, ou seja, se vende por um produto fornecido por uma unidade fornecida. Quando eu tenho mais feriados do que num ano normal, eu tenho esse impacto direto. E eu também tenho Copa do Mundo, que caso o Brasil chegue à final, representa 3,5 dias de impacto diretamente no setor produtivo de restaurantes, ou seja, as pessoas não vão estar almoçando no restaurante da empresa, vão estar indo para casa, então tudo isso não tem esse variabilidade aplicada do fator, o valor da refeição vezes o número de refeições. Então, é um cenário que exige muita preparação, muito estudo e diferente dos anos anteriores, onde eu me preocupava com a minha casa. Agora eu tenho que me preocupar com a minha casa, mas com o muro, além da minha casa, com a rua, com o quarteirão, porque são fatores muito rápidos. Você pega, por exemplo, um ano de eleição, nada impede você ter uma greve de caminhoneiros, uma greve de outros momentos. Então tudo isso impacta. Como eu disse, se você tem custo fixo, é uma coisa. Se você tem custo variável, não ocorrendo, você não tem. Esse é o impacto que eu vejo direto.
Falando um pouquinho sobre commodities agrícolas, né, quais são as perspectivas para 2026? Vai ter um aumento de custo ou a gente isso é imprevisível? Não, ele é previsível. Na realidade, você tem previsibilidade. Quando você fala, por exemplo, em matemática de espaço temporal, o que que você faz? Você analisa, pelos dados que você tem, ou seja, os que são passados, né, pela Embrapa, por vários órgãos, você tem mais a condição meteorológica, você tem uma ideia do que vai ocorrer. Entenda-se que quando você fala, por exemplo, proteína, ela é alimentada por algo também vegetal. Então tudo vem de uma cadeia que começa na terra e vem crescendo. Essa cadeia, o que que ela depende? Ela depende de investimento, taxa de juros. Ela depende de quê? De mão de obra, impostos. Ela depende da parte de transporte, óleo diesel, custo caminhoneiros, que o nosso transporte está todo baseado em quê? Em rodoviário. Nós não temos praticamente malha de trens instalando o Brasil inteiro. Então, boa parte da nossa produção é escoada via transporte rodoviário. Aí você tem isso chegando para uma venda. Também você tem toda a parte de cadeia de distribuição, revendedores, distribuidores, transporte novamente, cadeia de impostos. Tudo isso se aplica num fator. Então, o que que você tem? Você não tem uma única, eu não posso dizer que a inflação ou a aplicação mês a mês será de tanto ou no final o que você paga hoje pelo quilo vai custar tanto. Você tem cenários diferentes, o arroz tem um cenário diferente, muito diferente. O arroz, por exemplo, você está agora com uma produção maior, uma superprodução. O preço do arroz com o que aconteceu ano passado, retrasado, que também muito em voga com cheias que aconteceram, né, na parte sul do Brasil, você tem um cenário melhor, então as perspectivas de aumento são menos. Mas, por sua vez, a parte de proteína, você tem uma perspectiva de aumento maior, você tem custos maiores. Então, todos esses cenários se aplicam. Então, você não tem um único cenário. Como a gente diz, pode ter aumento, mas também você pode manter. Tudo depende consumo. É a lei da oferta e da procura. E como eu digo, não existe jantar ou almoço de graça. Se algo ocorreu, tem um fator determinante para que aquilo ocorresse. O que a gente tem que fazer é prever e ter o percentual de fatores que isso pode vir a ocorrer. Antônio, com base em tudo que você falou da proteína, quais commodities você visualiza que vão ter maior pressão de preços aqui nos próximos meses? Bom, tudo varia do consumo, tudo depende, porque não adianta eu ter um produto a um preço bom se ele não tiver uma demanda, ou seja, é oferta e procura. Então, o que significa? A escassez do produto faz com que ele tenha um aumento de preço. Vamos imaginar o fator soja, fator milho, que ele abastece, principal, o nosso cliente, quem é? A China. Porque a China, ela tem a produção um dos pontos fracos da China é a alimentação. Então ela é o maior comprador de soja e milho do planeta, mesmo ela sendo um grande produtor, porque ela tem que alimentar o quê? O porco. O porco, ele come o quê? Ele se abastece disso. Então, nós temos 2 grandes produtores mundiais, Brasil e Estados Unidos. Na saída, no negociar o que está ocorrendo e não se comprar dos Estados Unidos, o que ocorre? Você vai ter uma compra do Brasil. Com isso, o produto vai aumentar no Brasil. Por quê? Para que eu vou vender aqui se eu estou recebendo à vista lá fora e recebendo, vai, em dólar por enquanto, não em yuan. Mas isso são fatores que determinam. Isso não estava previsto. Você também não sabe o que vai resultar da negociação. Então, grandes commodities de produção, eles podem sofrer sim. Agora você pega alguns commodities, nós não exportamos. Nós produzimos para o mercado local. Esses daí você vai ter uma possibilidade de aumento menor. Por exemplo, você fala da parte de frango, carne. Isso tem muito a ver com a exportação, com o preço que se paga lá fora. O café, por que que o nosso café aqui é caro? Chegou onde chegou, se nós produzimos, mas porque ele é um commodity, ele está na bolsa de valores. Você sempre vai ter essa situação do tipo, vendo aqui ou vendo lá fora. Você imagina o seguinte cenário onde, devido a eleições, o dólar aumenta. Se o dólar aumentar, o que ocorre? O exportador, o produtor exportador, recebe mais pelo mesmo quilo. O que que ele vai fazer? Eu vou vender no Brasil ou vou vender lá fora? Vendo no Brasil. Só que se for vender no Brasil, meu produto vai custar mais caro. Por que que custa mais caro? Também é uma forma de diminuir o consumo. Porque se eu colocar esse produto mais barato, o consumo aumenta, não dá conta.
Então eu tenho que aumentar para frear o consumo, para que eu tenha condições de ter produto para exportar. É aquilo que eu até citei na palestra. Se tem uma ideia, se os juros, taxa Selic, cair 4% agora, o nosso estoque de linha branca de eletrodomésticos, ela dura 3 dias no Brasil, Caramba. porque a oferta nós estamos com uma demanda reprimida. Vai cair o quê? A taxa de juros no mercado. Então você vai comprar uma geladeira, não vai pagar 2, 3 geladeiras de juros, porque isso representa o poder de compra. Hoje, se você for financiar um carro em 48 meses, você vai pagar 56% a mais o valor do carro. Isso é fato, tá? Ou seja, o carro, além de ter uma deflação, de dar despesa, dar imposto, seguro, você ainda tem esse aumento a mais. E ele também tem a perda do valor econômico dele, como a geladeira, com novos produtos. Então, tudo isso está atrelado a vários fatores. Então, por isso que esse ano que vem é um ano muito atípico. Tudo depende de como esses cenários vão se manter. Como vai ser a queda de braço Estados Unidos e China. E falando um pouquinho de mudanças climáticas também, que é outro fator que pode, com Sim. certeza, impactar as commodities aqui. Realmente, você visualiza que pode ter custos aí implicados aí no setor, para quem vai comprar essas commodities? Veja bem, obviamente depende do commodity, porque o que ocorre? Os fatores climáticos são o Brasil é um país, extenso, territorial, onde ele pode dizer que ele tem vários climas, né, você não é um país que está focado. Então você pode ter enchente no sul, como você está tendo, seca na parte de cima, norte e nordeste. Ou seja, você tem essa desvirtualização de produção. Entende que no ano que vem nós estamos mudando, 51% de probabilidade de mudar do Laninha para os últimos 5 meses do ano, 4 meses ser El Ninho. É uma probabilidade que ainda não tem, porque isso depende de ventos que vêm do Pacífico, que aí, dependendo da força do vento, ele pode trazer frio, ou se ele se mantiver, ele aquece e vem calor. Hoje nós temos a Laninha. O que significa Laninha? Por isso que você está tendo uma primavera mais fria este ano. Você vê as pessoas de casaco em novembro, diferente do ano retrasado, onde nessa época as pessoas estavam indo comprar, você se vai se lembrar, mais ventilador. Eu fui atrás, fui Sim. descobrir, as vendas das Casas Bahia bateram recorde em novembro e dezembro. Este ano não. Então, a probabilidade do próximo ano você ter isso. O que significa? Cheias, enchentes. Enchentes, você tem, no caso, queimadas, tá? E secas. Então, esse não é um ano muito bom. Só que ele vai afetar para 2027 mais forte se isso ocorrer, e não no ano. Porque o que a gente está tendo agora, estamos colhendo em 2026 o que se plantou em 2025, que é a primeira, segunda e terceira safra e quarta safrinha, dependendo do produto e do tempo de produção, né? Você tem alguns produtos são 2 anos, 1 ano. O café você tem 1 ano bom, 1 ano ruim. Então isso depende muito. Então, não necessariamente eu vou ter impactos fortes este ano. O que vai ocorrer é a chamada imprevisibilidade. Se começa a ter temperaturas fortes, chuvas, com certeza o preço já aumenta antes do efeito real acontecer. Por quê? É uma prevenção do que vai vir. É a chamada incerteza. Quando eu tenho uma incerteza, eu me protejo. Como é que eu me protejo? Financeiramente, tendo caixa, porque o capital no Brasil é muito caro, o custo de dinheiro é muito caro, não é barato. E os subsídios agrícolas, apesar de eles ajudarem, eles não vão cobrir a total das perdas, são milionárias essas perdas que ocorreu. Como disse, vamos ter o Rio Grande do Sul como um bom exemplo, onde não estava previsto tudo o que aconteceu, o rompimento de barragem e o tamanho da destruição. E não foi só a destruição na produção, foi a destruição também nos meios de transporte. Você tinha leite, mas não conseguia escoar. Você tinha um produto, mas não tinha estrada para escoar. Porque nós temos uma dependência muito grande do transporte da malha rodoviária e não da ferroviária e nem marítima. Então nós temos alguns calcanhares de Aquiles, que uma mudança climática pode afetar não diretamente o produto que você está vendo, a alface, mas pode afetar uma enchente, o caminhão não consegue passar, uma estrada, uma ponte, algo que não pode transitar. E um detalhe, tudo que a gente fala de produto agrícola, ele tem um período de validade. Não adianta, se eu ficar com a alface em cima do caminhão esperando baixar um rio para poder cruzar, 2 dias depois ela acabou. Não é como, por exemplo, eu transportar carros em cima de uma cegonha. Vai ficar lá 2, 3 dias, o carro está lá.
Vai pegar chuva, vai pegar sol, mas ele está lá. Essa que é a parte temporalidade que afeta essa parte de restaurantes, porque eles precisam dessa matéria-prima, precisam ter esse preço fixo, porque eles fizeram cotações baseado naquele valor que estava ali, e não do valor que está aqui. Sim. Ou seja, se cota no tempo presente, se joga uma margem e se tem aqui o final. Só que se esse tempo presente for diferente do que quando ele vai executar o restaurante, fica bem claro, ele cota aqui. Vamos imaginar a linha 1 do tempo. E ele está entregando na linha 5, 6, 7 do tempo. É diferente você cotar na linha 1 e entregar na linha 1. Sim, total. Esse que é a dificuldade. E são variáveis. Esse que é o ponto de que tem que ter um cuidado muito grande com o que pode vir pela frente. Antônio, são muitos desafios pela frente. Sim, mas vai ser bom. O que eu acho que é o seguinte: pode não acontecer nada disso? Pode. Pode ser um ano tranquilo, pode não ter enchentes, pode ter uma eleição tranquila. Brasil, estou falando isso, pode não chegar nos 3 dias e meio, para quem quiser entender o que eu estou querendo dizer, né. Sim. Eh, e pode ser tranquilo, mas a gente tem que entender que existe uma sinalização de alguns fatores que podem gerar impacto. Então devemos tomar cuidado com esses fatores. Antônio, muitíssimo obrigado aqui pela tua presença no Habercast. Bom, tuas ordens, se precisar. Falei aqui com o Antônio Marques da Cruz, ele é representante da BPC aqui nesse Habercast. Se você gostou desse episódio, ficou com dúvidas, quer tirar alguma dúvida, saber um pouco mais sobre esse tema, escreve aqui nos comentários, tá? A gente vai endereçando essas perguntas aqui pro Antônio. E se você quer acompanhar os outros episódios do Habercast, confere lá na nossa playlist, tem vários episódios muito interessantes como esse aqui com o Antônio. A gente se vê no próximo episódio.